Paz do Senhor Jesus, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal Café com Bíblia. Que Deus possa estar abençoando a sua casa, que Deus possa estar abençoando continuamente a sua vida, a sua família. E juntos, vamos lá para mais um vídeo. Então, pegue o seu cafezinho e pegue a sua Bíblia para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Juntos, vamos abrir no Evangelho de Lucas, no seu capítulo de número 10. Então, somente apenas os versos de número 41 e 42. E a palavra de Deus nos diz: E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Queridos, que coisa maravilhosa, graciosa é ouvirmos a palavra de Deus, é ouvirmos a voz de Cristo, as palavras mencionadas pelo nosso Mestre. E nesse contexto nós vemos uma moeda com duas faces, não apenas daquele tempo, mas também podemos trazer esta mesma realidade para os dias de hoje. De um lado, Marta, afadigada, preocupada, estressada, buscando de uma certa forma agradar Jesus com o conforto do seu lar, com uma mesa farta, com as preocupações do seu dia a dia e de uma certa forma tentar prender a atenção de Cristo com os afazeres do seu cotidiano. E essa preocupação de Marta, nós vemos o primeiro lado, a primeira face dessa moeda, aonde a humanidade tem buscado a cada dia mais conquistar, ou melhor dizendo, se dedicando às preocupações do cotidiano, do diário, buscando realizar os seus próprios objetivos, buscando satisfazer os seus próprios desejos. Não que conquistar objetivos seja algo que Deus não queira para nós, mas nós olhamos para o outro lado da moeda, ao lado ao qual Maria escolheu, e dela não seria tirado, assim como Cristo mesmo menciona falando para Marta. E nós vemos uma Maria que compreendeu, que entendeu, que discerniu que por mais que nós nos esforcemos buscando de alguma forma, expressando, quer seja diariamente com os afazeres domésticos, com as preocupações do dia a dia, atraímos a presença de Cristo, quando na verdade só precisamos de uma coisa: entender que Ele está na casa, entender que Ele está presente, e somente uma coisa nos é necessária: assentarmos aos seus pés, em reverência, temor e tremor, em adoração e atentos para ouvir as palavras do Mestre. Nós vemos deste lado uma Marta preocupada com o terreno, com o passageiro, com algo que não está sob seu próprio controle. Mas em contrapartida nós vemos uma Maria que entendeu que o principal não é o passageiro, mas o que é eterno. Que por mais que nós nos esforcemos, não temos o controle de todas as coisas, somente o Criador de todas as coisas tem o controle total da sua criação. E outro fator muito interessante: nos preocupamos demais com as coisas daqui, mas Maria escolheu com as coisas que são do alto, com as coisas que são eternas, com as coisas que não está entrelaçados, ou melhor dizendo, palpáveis às nossas mãos, ou que necessariamente temos o controle, mas sim nos lançamos aos pés de Cristo, Ele que tem o controle, Ele que nos presenteia com esta graça da eternidade. E quando nós olhamos para o contexto dos dias de hoje, não é diferente. Infelizmente, as pessoas no seu dia a dia, corrido, estressante, afadigado, preocupante, é conta para pagar, é filho para cuidar, esposo, esposa para honrar com os compromissos mensais. Mas será que a vida do ser humano se resume a isso?
Será que o ser humano foi criado como coroa da criação de Deus para que ela fosse limitada às preocupações apenas daqui das coisas da terra? Muito pelo contrário, a palavra de Deus nos diz que precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por que, pregador? O próprio Cristo nos diz, porque lá o bicho não come, o ladrão não rouba, não mina, a ferrugem não corrói. Por quê? Porque tudo isso está guardado em Cristo Jesus. A promessa do Evangelho, a preocupação do Evangelho e a realidade, a importância verdadeira do Evangelho de Cristo Jesus é que nós possamos nos desprender um pouco mais da matéria, nos desprender um pouco mais das preocupações das coisas da terra, porque todas essas coisas passarão, mas a palavra de Deus nos diz que a palavra dele não passará. E Cristo nos fez uma promessa, que todas essas coisas cessarão em um determinado tempo, mas aquele que fizer a vontade de Deus, este permanecerá para sempre. Por quê? Porque a nossa força, o nosso empenho, a nossa dedicação não foi totalmente voltada para as coisas da terra. Cristo quer levar o ser humano a esse despertamento. Cristo quer trazer sobre nós o entendimento de que a realidade, a importância, a plenitude não está nas coisas que encontramos na face da terra, mas sim nas coisas que encontramos na graça salvífica de Cristo, porque foi Ele que nos comprou. O ser humano que estava sem esperança alguma, que estava já condenado pelo pecado, a perdição eterna, o amor de Deus, a graça revelada em Cristo, nos trouxe novamente a esperança de que por este amor, por esta graça, por essa entrega do Pai em enviar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas herde, mas se aposse, mas receba de graça como dom presente de Deus a vida eterna. Essa é a preocupação de Deus para as nossas vidas. Cristo não quer que nós venhamos apenas nos dedicar às coisas daqui. Cristo não veio a esta terra para nos lançar as preocupações e estresses do nosso dia a dia, para guerrearmos pelas conquistas das coisas da terra. Claro que nós não vamos viver uma vida regrada, ou melhor dizendo, desregrada, sem controle, sem direção, muito pelo contrário. Cristo veio a essa terra nos trazendo o seu testemunho como ensinamento de que nós permanecemos, se nós permanecermos, se nós olharmos para Cristo, autor e consumador da nossa fé, em Cristo certamente herdaremos as promessas da plenitude, da salvação, da vida eterna. Então que nós possamos despertar um pouco mais, que nós possamos nos desprender um pouco mais das coisas daqui. Por quê, pregador? Porque as coisas daqui vão satisfazer apenas a nossa carne, mas as coisas que estão escondidas, guardadas em Cristo Jesus, há de nos ser revelada. E quando estas coisas nos forem reveladas, então gozaremos da plenitude na eternidade, na presença daquele que nos amou, daquele que nos conquistou, daquele que veio a essa terra, venceu todos os limites, todos os empecilhos que foram colocados diante dele. Cristo veio a essa terra ouvindo palavras de afronta, sendo rejeitado, sendo zombado, sendo escarnecido e indo até morte de cruz, para que nós pudéssemos, através do seu testemunho, olharmos para Cristo e nele encontrarmos a salvação e o descanso das nossas almas na eternidade. Que o Senhor possa fortalecer a nossa fé um pouco mais e que por meio desta palavra de Cristo, esse despertamento, possamos, melhor dizendo, seguir a mesma experiência, a mesma entrega que Maria viveu, que Maria experimentou. Bem verdade que nós teremos algumas dificuldades durante essa trajetória, mas se nós olharmos para o testemunho que Maria apresentou na presença de Cristo, nós certamente escolheremos a melhor parte. Claro que nós não vamos nos desprender das preocupações daqui enquanto estamos na terra, mas se nós tivermos
mais dedicação e por Cristo sermos despertos a nos preocuparmos pelas coisas que estão em Cristo, certamente nós desfrutaremos da melhor parte. E quer saber de uma coisa? As preocupações têm um tempo. As lutas, batalhas, dissensões, pelejas, fadigas, cansaço têm um tempo determinado. Mas se nós escolhermos a melhor parte, que é nos lançarmos aos pés de Cristo, isso ninguém jamais irá tirar de nós. Que Deus te abençoe e que possamos nos lançar aos pés de Cristo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Café com Bíblia.